A gente volta a falar da suspensão dos radares móveis nas rodovias federais. A suspensão foi publicada no Diário Oficial de hoje por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que os motoristas acharam dessa decisão. Eu acho que seria importante acabar sim, porque eu acho que tem policiais aí, em vez de estar tomando conta da via, eles estão mais preocupados em multar. Eu acho que estão caminhando para trás, uma série de argumentações aí que estão colocando. Acho que tá difícil aí toda a imposição que o governo está fazendo. Olha, eu vou conversar com o Davi Duarte, que ele é professor especialista em trânsito da Universidade de Brasília. Boa tarde, professor. Queria saber, prazer recebê-lo aqui no Estúdio I, antes de tudo. Eu queria saber como é essa relação, né? Existe uma relação direta entre diminuição da fiscalização, aumento da velocidade, aumento de acidentes? Claro. Boa tarde, Maria. O que acontece é o seguinte, em qualquer programa de segurança do mundo, um dos pontos centrais é o controle da velocidade, né? No Brasil, a gente tem cerca de 40 mil mortos todos os anos, nós temos 1 milhão de feridos. No ano passado, por exemplo, cerca de mais de 300 mil pessoas ficaram com invalidez permanente vítimas de trânsito. Então, e um dos grandes fatores é o controle, o excesso de velocidade. O excesso de velocidade está associado a acidente, à gravidade do acidente, ao risco, aumento do risco de acidente. Então não há, aliás, eu nem sei por que o governo está tão apressado em fazer isso, né? Porque realmente o controle da velocidade é absolutamente, não é necessário, é imprescindível para a segurança de trânsito. Ô, professor, tem duas questões, né? O Bolsonaro anunciou hoje a suspensão dos radares móveis, mas ele queria também diminuir muito, suspender os fixos. E, devido a uma decisão judicial, uma juíza disse que ele tinha que renovar o contrato no sentido da instalação de milhares de radares fixos. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como funciona a questão do móvel, do fixo. Olha, na verdade, o controle de velocidade pode ser feito de diversas formas. Uma das formas é através da fiscalização. Quem faz isso, quem faz a fiscalização, são os radares, os chamados radares. Então, tem aquilo que a gente chama de pardal, que são esses que ficam pendurados em postes e quando o carro passa ali naquele laço, ele calcula a velocidade, né? Tem os radares portáteis e também estáticos, que eles ficam sobre um tripé, que é esse que a polícia muitas vezes usa na beira da rodovia, né? E você tem aquele que parece um secador de cabelo, que parece uma pistola, aquele radar também é um portátil, mas tem também o radar chamado radar móvel, que ele vai dentro do carro da polícia ou da viatura, e ele, mesmo o carro da polícia estando em movimento, ele consegue detectar a velocidade dos outros veículos e com bastante boa precisão, né? Então, são diferentes aparelhos com a mesma finalidade. Otávio Guedes. Professor, boa tarde. Boa tarde. A argumentação do governo é de que existe uma indústria da multa. A gente já debateu aqui que se existe uma indústria da multa, resolva-se esse problema, não abolir a fiscalização. Mas aí eu vou fazer uma pergunta feita essa ressalva. Existe indústria da multa no Brasil? Olha, o que acontece é o seguinte, nós temos um trânsito bastante ruim, muito caótico, com dificuldades de toda ordem, né? E um trânsito violento. Agora, o que acontece é que alguns governos e alguns órgãos de trânsito começaram a ver também que faturar com multa é uma forma fácil de fazer dinheiro. Isso tem realmente, de certa forma, acontecido. Agora, nada justifica, e é preciso fazer uma revisão no código onde isso permita essa tal indústria da multa, mas nada justifica em um país que tem um trânsito violento que nós temos, né? Um país com imensas dificuldades, especialmente para os usuários mais vulneráveis, os pedestres, os ciclistas, que são praticamente massacrados nas ruas, né? Nada justifica que se tire instrumentos de fiscalização e de controle, mesmo com esses defeitos.
antes de derrubar uma casa velha, é preciso construir uma casa nova, né? Antes de tirar esses instrumentos que têm realmente falha, eventualmente pode ter falha, o próprio Código de Trânsito é preciso fazer uma revisão séria nesse código, né? Por outro lado, não se pode deixar virar a lei da selva. Isso realmente é preocupante, até porque, como eu disse, num país que já tem esses números, o Brasil é o 4º país do mundo que mais mata no trânsito. Quer dizer, e nós precisamos melhorar a segurança de trânsito. E isso é possível. A Espanha, em 10 anos, reduziu em 80% a mortalidade e o número de feridos com um programa sério de segurança de trânsito. Olha, antes da Ana Flor fazer a pergunta, tem uma notícia que acaba de chegar. Na verdade, a nota da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal determinou o imediato cumprimento dessa decisão do presidente de suspender, portanto, o uso de radares móveis até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade. Ana. Professor, o senhor fala que o Brasil, então, é o 4º país que mais mata no trânsito. Isso não demonstra uma ineficiência de todo esse arcabouço do trânsito que nós vemos no Brasil desde o final dos anos 90? E a gente vê também que o governo tem tentado aí, desde o início do ano, reformular várias normas de trânsito. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que está havendo um desmonte, a questão do aumento de pontos na carteira, por exemplo? Olha, o trânsito, na verdade, para ser bem simples, né, a gente resolve com 3 E's. E de educação, né, é preciso educar, e educação envolve treinamento de condutores, treinamento de pedestres para que saibam reconhecer riscos e se portar bem no trânsito, né, sabe, cuidar da sua própria segurança. O E de engenharia, é preciso criar um espaço seguro de circulação, né? Especialmente em meios urbanos, mas também nas estradas. Não é raro a gente andar pelas estradas do Brasil e ver assim uma placa, atenção, curva da morte, curva perigosa. Ora, como é que o Estado faz uma curva perigosa, submete o cidadão a uma situação de risco? E o terceiro E é o E de esforço legal, né? Que é um esforço que se faz no sentido de fiscalizar e de aplicar a lei. Esse tripé, com esses 3, com educação, com esforço legal e com a engenharia adequada, a gente consegue reduzir muito o número de acidentes. Agora, o que o governo faz, de certa forma, nesse caminho, parece que está apontando o governo atual, é de tirar a terceira perna desse tripé. Então, isso vai realmente... E já que as outras duas são ruins também. Nossa educação para o trânsito é ruim e, evidentemente, a engenharia de trânsito aqui no Brasil também carece de... enfim, é quase rudimentar. Então, na hora que a gente ataca um E, né, ataca a fiscalização e realmente desmonta esse tripé de uma vez, nós ficamos realmente preocupados, porque isso pode piorar. É uma situação que pode piorar. Professor, eu queria lhe perguntar, como é que ficam os estados? Quer dizer, só nas rodovias federais, o senhor tem ideia de como isso vai ficar nos estados? Há um reflexo? Há um reflexo, sim. Parece que, por enquanto, a suspensão é uma resolução, né, a 369, né, que enfim, na hora que a resolução é do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, se essa resolução for anulada, tanto estados quanto municípios também deverão parar com a fiscalização de trânsito. Por quê? Porque toda a parte de estrutura legal da fiscalização por meios eletrônicos, ou, enfim, por radares, né, de controle de velocidade, isso estará desmontado. E na própria Constituição está lá que legislar sobre trânsito e transporte é privativo da União. O município não pode fazer leis, não pode fazer lei para cuidar das suas próprias, sua própria situação. Ele não pode legalizar, por exemplo, uma fiscalização de radar. Então é preciso ter a estrutura legal completa
para que os estados e os municípios também funcionem. Deixa eu ver o que os nossos assinantes estão falando. Muita gente escreveu ali pelo WhatsApp, o WhatsApp da Globo News. A Ana diz: concordo que tem que rever as normas referentes ao trânsito, porém acabar totalmente com os radares é complicado. Deveriam colocar mais policiamento estratégico para controlar quem está acima da velocidade. Infelizmente, a tecnologia brasileira está longe de surtir efeitos práticos. Daqui a pouco eu posso até reverberar isso com o professor. Vamos ver mais um. Sou a favor do radar fixo para coibir abusos, mas sou contra radar móvel, pois parece uma pegadinha. Tem trechos que você pode circular 80 km e, de repente, tem uma placa de 60 km e um radar móvel. Isso que a Vanisa Razuc falou, muita gente falou, que às vezes a sinalização não é muito clara quando você sai de uma estrada vai para outra, você, de repente, muda a velocidade, o motorista fica sem saber o que fazer e acaba sendo multado. Nádia Ferreira: a legislação de trânsito no Brasil, infelizmente, recua 2 passos, quando finalmente caminhava para a civilidade. A lei seca engatinha para punir infratores. Afrouxar na fiscalização de limite de velocidade não beneficia a sociedade. Vou escolher, eu vou pedir, professor, que o senhor escolha. Tem mais? Só um minutinho. Para mim, as únicas pessoas que estão comemorando a suspensão dos radares são justamente os motoristas que já se comportam de forma irresponsável. É a opinião da Joyce Martins. O senhor comenta aí, da maneira que quiser, a opinião dos nossos assinantes. Pois é, Maria. O que acontece é que realmente, muitas vezes, há todas essas questões de mudança de velocidade, né? E tem toda uma questão de, por exemplo, quem está de caminhão e fazendo uma curva numa estrada, a velocidade de segurança para ele é 20. Quem está num carro mais moderno, né, eventualmente a velocidade é 60. Quando ele vê a placa de 20, né, ele fala: nossa, isso é irreal, não é razoável isso. Mas é preciso ter toda uma visão disso, é preciso melhorar a sinalização, é preciso também que se faça uma revisão do espaço urbano e das rodovias, para que a gente não tenha esse tipo de reclamação. Isso é uma falha do Estado, né, e aí o cidadão se sente preso numa arapuca ou esse tipo de pegadinha. Mas a gente não é tirando o radar que vai resolver essa questão, né? Olha, tirar o radar, a gente vai ter mais problema ainda, a situação pode piorar ainda mais. Da Pieve. Professor, boa tarde. Nessa década, a ONU estabeleceu que seria... Estabeleceu não, mas pleiteou que fosse uma década de ação pela segurança no trânsito. A gente ainda está, até prova em contrário, ainda estamos na década onde isso foi estabelecido, 2011. Essa mudança na Espanha que o senhor mencionou e também os próprios dados no Brasil mostram que via-se caminhando na direção não de cumprir metas, porque era reduzir pela metade as mortes no trânsito. A gente não chegaria perto disso, mas já tinha caído, eu estava vendo aqui, de 2011, quando isso foi estabelecido até hoje, de 43 mil, que é um número obscenamente alto, para 34 mil, que ainda é um número assustadoramente alto. Ou seja, o senhor acredita que haverá um retrocesso notável nessa estatística? Haverá sim. E o grande problema também é que houve essa redução, parte dessa redução é porque houve uma crise econômica, né, a recessão, e aí diminui o número de caminhões, diminui o número de veículos circulando e isso ajudou, no caso, a redução do número de mortos e feridos. Agora, a década que nós assinamos com a ONU e com vários outros países, o Brasil não fez esforço para cumprir isso. Infelizmente, e a verdade tem que ser dita, o Brasil não tem política de segurança de trânsito. Olha, nos últimos 30 anos, 1 milhão de brasileiros morreram no trânsito. 1 milhão. Quer dizer, se isso não é um escândalo, o que é? E fora o número de feridos e o número de pessoas que vão para as cadeiras de rodas. Quer dizer, a nossa situação é dramática. E agora, a gente tirar as poucas, entre aspas, armas que nós temos, uma delas radar, para controlar a velocidade, que é reconhecidamente um grande fator acidentógeno, ora, fazer isso é realmente brincar com a irresponsabilidade, é brincar com fogo, né? Professor Davi Duarte, especialista em trânsito da Universidade de Brasília, o papo foi muito esclarecedor, te agradeço muitíssimo, viu, a participação. Obrigado. Até a próxima. Volte sempre. Vamos